Thiago, tudo bem? O Tudo bem? Grêmio confirmou você aí interinamente frente à equipe, logo o seu trabalho será avaliado. Existe internamente uma expectativa de bons resultados, até quem sabe de uma continuidade de você frente à equipe. Eu queria que você falasse sobre essa oportunidade, o que representa para você e como foi a recepção dessa notícia dentro do vestiário, junto ao grupo de jogadores que nós sabemos também tem uma parcela aí de escolha e força dentro do seu nome. Bom, Matheus, bom dia. Primeiro, é uma grande oportunidade. A gente sabe da responsabilidade que é treinar o Grêmio, de forma interina ou não. Treinar o Grêmio é uma grande responsabilidade. Então, a direção já conhece meu trabalho há 4 anos e há 4 temporadas trabalhando aqui. Já pude fazer a função de treinador da equipe de transição. Fui também treinador interino em outro momento. E a gente conversou bastante, a direção, eu com os atletas, sobre esse momento que representa para o clube. É importante voltar a vencer, voltar a jogar bem. A gente sabe das dificuldades que foi nos últimos jogos, mas, acima de tudo, eu me sinto muito confiante que posso colaborar com esse processo, porque temos um grupo muito qualificado, uns atletas extremamente profissionais, todo mundo muito ciente do momento que nós estamos passando e principalmente que nós vamos, a partir de hoje, dar uma volta por cima e voltar a vencer. Tiago, você tem um trabalho de excelência no grupo de transição do Grêmio. A gente pode concluir que os jovens vão ganhar mais espaço neste time do Grêmio sob o teu comando? E o time de amanhã contra o Palmeiras já vai ter o dedo, já vai ter mudanças com a cara do Thiago Gomes? Bom dia, Rafael. Eu acho que é muito importante a gente sempre montar uma equipe equilibrada. Jovens, jogadores mais experientes, né? Time que tenha, dentro das fases do jogo, um equilíbrio, né? Então, eu acredito que é muito importante atacar com equilíbrio, defender com equilíbrio, ter transições com equilíbrio, ter uma bola parada forte, que bola parada define jogo. E eu estou pensando jogo a jogo. A gente não pode ficar olhando para o futuro, a gente tem que viver o presente, né? Tem que viver o jogo do Palmeiras, o foco total é nisso. E eu conheço os meninos muito bem, sei onde cada um rende melhor. Sei também, consigo ver, por já ter experiência de muitos anos trabalhando com alguns deles, quem está no momento melhor, porque o futebol é o momento. E também agora, nesses últimos tempos, tive a oportunidade de trabalhar com alguns atletas que já estão no clube há mais tempo. E por isso que eu falo, nós vamos sempre oportunizar e escalar para jogar quem está melhor no momento. Esse é o objetivo sempre. E em cima disso, oi, Thiago, bom dia. Em cima disso, o estar melhor já começa para a partida contra o Palmeiras? Você já pode promover alterações na equipe? Como é que é a receptividade do grupo quando da mudança do treinador? Porque você acompanhou um processo que levou da saída do Renato à chegada do Thiago Nunes. E muito se falou que faltou para o Thiago Nunes mudar, mexer na equipe, justamente em algumas peças onde estão os classificados pelo Renato, né, como cascudos. Você já pode promover essas mudanças? Você chega e é bem recebido no vestiário do Grêmio? Bom, Geison, bom dia. Eu tenho autonomia para executar e fazer qualquer mudança, buscando a melhor performance da equipe, buscando vencer jogos, que é o nosso objetivo. E, acima de tudo, como eu falei antes, conheço muito bem o grupo de atletas, né? E, principalmente, acredito que algumas mudanças ou uma outra mudança sempre é importante, porque o time não vinha tendo uma performance como gostaria a nível de resultado. Em alguns momentos do jogo, com certeza, o Grêmio tinha bons momentos, porém o resultado não veio. Então, eu também não posso chegar aqui num dia e no outro mudar 11 jogadores. Eu falo brincando às vezes, mas é verdade. A gente não está jogando um jogo de videogame, alguma coisa que sai trocando o jogador e bota outro e achando que vai tudo acontecer sem treinamento, sem conversa, sem se preparar. Então, com certeza, vai ter mudanças para o próximo jogo, mas algumas mudanças são em cima de sistema tático, em forma de marcar, em forma de atacar também.
Então é importante a gente entender que as mudanças elas não são feitas só por peças, também são feitas por estratégia, por forma de marcar, com encaixes de marcação. Isso tudo também vai colaborar para o Grêmio buscar um resultado melhor. Thiago, tudo bem? Boa tarde. Eu queria te perguntar em cima disso, além da forma como o Thiago gosta de mandar a sua equipe a campo e como a gente irá ver mandando o Grêmio já amanhã contra o Palmeiras, em relação ao grupo de jogadores do Grêmio hoje, porque a gente viu em determinado momento, nessa situação conturbada, também com o técnico Thiago Nunes, alguns momentos de ânimos à flor da pele, em discussão do Matheus Henrique com o Thiago Nunes, também a situação do Matheus Henrique na última partida com o Kahneman. Além da forma que o Thiago Gomes quer mandar o Grêmio a campo, como que vê a situação do vestiário do Grêmio e a relação com os jogadores em um momento conturbado como esse? Nós temos jogadores competitivos, né, que buscam a vitória, que são acostumados a vencer. Então, situações de discussão é muito rotineiro dentro do treinamento. Eu particularmente acho que isso faz parte, porque todo mundo quer ganhar. E a gente tem um grupo aqui muito comprometido. Os atletas estão todos muito determinados em sair desse momento para buscar a primeira vitória da competição. E eu, como treinador, entrei nesse vestiário conversando com os atletas, passando tranquilidade, mostrando para eles, né, que nós temos totais condições e muita qualidade dentro do elenco para buscar a vitória, para buscar o nosso primeiro triunfo e principalmente voltar a jogar bem, né, que é algo que eu acredito que a gente consegue se aproximar das vitórias. E nessa próxima partida contra o Palmeiras a gente vai fazer alguns ajustes para exatamente buscar esse primeiro triunfo. Thiago, boa tarde. Eu queria te perguntar como é que tu está vendo esse reencontro com o Palmeiras, porque a última vez, claro, foi muito marcante, né, perde a Copa do Brasil, depois cai, né, na pré-Libertadores, depois agora mais recentemente inicia essa crise no Brasileirão. Como é que tu está vendo esse reencontro, como é que está o ambiente dos jogadores também para esse reencontro? Obrigado. Não, nós sabemos de um ambiente que se gera fora do clube, né, com a torcida, isso é muito natural, a torcida tem toda a razão de cobrar e a gente entende isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que tirar a pressão dentro do vestiário, dentro dos treinamentos, dentro do jogo, porque se o atleta conseguir ter uma tranquilidade para executar o que a gente está pedindo, para executar o que a gente está treinando, naturalmente as coisas fluem melhor dentro de campo. Então eu, como treinador, também tenho que buscar minimizar essa pressão externa, que é natural e faz parte, para a gente poder ter um pouco mais de tranquilidade. E confronto contra o Palmeiras é sempre muito difícil. O time do Palmeiras é um dos times que mais contratou, que mais se reforçou, tem um time extremamente competitivo, com títulos recentes. Então a gente sabe da dificuldade que é jogar lá, mas é aquilo que eu falei sempre, o Grêmio, onde jogar, tem que buscar propor o jogo também, tem que tentar buscar vencer a partida, e é isso que nós vamos tentar fazer contra o Palmeiras. Me permite, Thiago, voltar no início da tua resposta anterior, falando sobre o comportamento do time, né? Não da parte tática da estratégia. A gente viu episódios recentes aí de reclamação entre um e outro durante o jogo, que é uma demonstração de que eles estão incomodados, ansiedade. Qual foi a primeira coisa que tu fez quando chegou e qual é a coisa que tu entende que é preponderante nesse tocante, nesse aspecto antes do jogo contra o Palmeiras, na parte anímica do grupo, da vontade de querer vencer e de não estar conseguindo? Bom, Jeremias, nós temos entendimento que é muito importante, como eu falei antes, passar tranquilidade para os jogadores, passar confiança, deixar o ambiente mais leve possível aqui dentro, tirar essa pressão externa que tem, né? Não deixá-la entrar dentro do vestiário. É isso que eu fiz, com muita conversa, diálogo com praticamente todos os atletas, diálogo com o grupo junto também. Então a gente conseguiu nesse pouco tempo deixar o ambiente mais leve. Isso é muito importante, porque em qualquer esporte que nós tivermos pressão dentro de uma quadra de basquete, dentro de um campo de futebol, dentro de um campo de futebol americano, se tiver uma pressão muito grande em qualquer atleta, a performance vai ser mais baixa. Então, eu como treinador, com muita calma, passando tranquilidade para os atletas, nós vamos com certeza aí fazer um bom jogo contra o Palmeiras e buscar vitória ou buscar pontuar fora de casa pelo menos. Thiago, tudo bem? Boa tarde para você. Se você
tratou de deixar o ambiente um pouco mais leve, quer dizer que você encontrou um ambiente um pouco pesado. Quero saber se é isso. E depois eu queria que você respondesse, porque você falou que discussões no vestiário são normais. Mas dentro de campo, Thiago, você pode concordar comigo ou não, mas me parece que dentro de campo essas discussões não são normais. E a gente viu um jogador específico discutindo no campo com o treinador e com os colegas, que é o Matheus Henrique, que vem sofrendo muitas críticas por parte do torcedor. O que fazer, Thiago? Como é que você encontra esse jogador? Você que conheceu os jovens, como é que você viu o Matheus Henrique? Como fazer para acalmar o jogador nesse momento para que ele possa voltar a render o futebol que levou ele, por exemplo, à seleção brasileira? Gustavo, primeira coisa, nós estamos em último colocado e tudo isso que aconteceu, que você está falando, é natural. A gente tem um grupo de atletas muito profissional. Nós temos um grupo de atletas extremamente competitivo, extremamente profissionais, jogadores vencedores. Tem jogador que nunca passou por uma situação dessas aqui dentro do clube e está todo mundo, todos nós aqui, muito focados em sair desse momento. Então, tudo isso que aconteceu ficou no passado, são situações que fazem parte. Agora a gente está olhando para o Palmeiras, eu como treinador estou olhando para o Palmeiras, o grupo agora só olha para frente, nós vamos com certeza evoluir, buscar o nosso primeiro ponto, 3 pontos, e quem sabe a gente sair dessa situação o mais rápido possível. Thiago, e até essa conversa com os jogadores, você que estava aí, né, no time de transição, tem muitos até que estão no time profissional que estavam, né, contigo no início do ano passado, aí na transição. Como é que é o trato, e se tem diferença no trato de jogadores, aí, por exemplo, com esses jovens que tu já está acostumado, com jogadores de mais rodagem ou com mais experiência, digamos assim? Tem diferença no trato com o jogador, na conversa, justamente para deixar esse ambiente mais leve, como tu disse? Não, a responsabilidade hoje dos meninos que estão no profissional, a cobrança tem que ser alta também, como é para qualquer atleta. Então, os meninos quando saem da categoria de transição, e eu particularmente tenho propriedade para falar disso, é algo que nós estimulamos muito lá, para eles chegarem no profissional entendendo que eles vão enfrentar um ambiente sempre de mais pressão, um ambiente onde tem que minimizar erro, onde tem que ter um profissionalismo maior ainda. Então, hoje a categoria de transição tem modelo espelhado ao profissional dentro e fora de campo, para exatamente preparar o jogador e ele chegar nesses momentos aqui, ou por mim, treinador, ou por qualquer outro treinador que esteve aqui ou pode estar, a cobrança ser a mesma. Então, isso não tem diferença, os meninos têm responsabilidade como qualquer outro atleta e a gente vai sempre cobrar e buscar a performance de todos de forma igual. Bom dia, Thiago, tudo bem? Thiago, você vai comandar o Grêmio amanhã contra o Palmeiras, no Grenal de sábado, né? E existe essa possibilidade de você ser efetivado treinador do Grêmio, né? As informações que a gente apura vão nesse sentido. Se a direção do Grêmio chegar para você depois do Clássico, na semana que vem, e falar, você vai ser efetivado treinador do Grêmio até o final da temporada, se sente pronto para ser o técnico do Grêmio até o final do ano? Eu vou ser bem sincero, Cristiano, eu estou focado no jogo do Palmeiras. A gente tem que viver esse momento jogo a jogo, dia a dia. Ontem foi um treino importante, eu fiz um trabalho campo aberto, um coletivo para poder oportunizar os atletas que não jogaram, para eu poder também avaliar bem, para se for fazer uma mudança ou outra, eu poder ter critério para isso. Então ontem nós fizemos um treinamento coletivo para poder dar oportunidade para todo mundo que não estava jogando. Hoje nós já fizemos um trabalho mais focado no Palmeiras, porque quem jogou no último jogo não tinha treinado ontem. Então hoje já foi um trabalho mais tático. E como eu disse, eu estou vivendo dia a dia, jogo a jogo. Agora é foco total no Palmeiras e não estou pensando ainda no Internacional ou semana que vem, não. O foco é total no Palmeiras. Bom dia, Thiago. Thiago, dentro do campo mesmo, com o Thiago Nunes, a gente viu o time meio que não se adaptou à marcação por zona que ele implementou e acabava dando muitos espaços para o time adversário. A gente viu isso no gol do Atlético Paranaense, no gol do Marinho contra o Santos. Foi uma coisa que ficou bem visível para nós. E com a bola, a gente viu o time até tendo a vantagem numérica, mas com muita lentidão na hora do passe, facilitava muito a recomposição do outro time. O que fazer para mudar isso num curto prazo, já que o Grêmio precisa muito das vitórias logo?
Bom, Eduardo, primeiro que eu não estava tão presente assim nos treinamentos, porque uma das minhas funções é treinar a equipe de transição, então tem muitas situações que o Thiago Nunes, como treinador, pediu e não cabe a mim opinar e até falar, principalmente por ética e também por não estar presente em todos os treinamentos, porque a minha função me colocava muitas vezes em jogos com a transição, viagens, nós estávamos jogando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, então o que eu posso falar para você é que a gente fez alguns ajustes dentro do que eu penso de futebol, a gente conversou com os atletas, e é claro que não pode ter muitas mudanças da noite para o dia, mas dentro do que foi possível nós vamos ajustar alguns detalhes para exatamente buscar uma performance melhor e, como eu tenho falado, buscar a primeira vitória, fazer um jogo bom fora de casa contra o Palmeiras, pontuar e quem sabe a gente conseguir o triunfo aí e sair dessa situação. Thiago, em primeiro lugar, eu quero te desejar sorte, né, e bom trabalho, obviamente. A gente sabe que é um desafio importante para ti. Mas eu queria te perguntar qual é o teu sentimento em relação às mudanças que tu vai precisar para essas próximas partidas. Na tua concepção, elas são mais técnicas, mais táticas, mais campo mesmo? Ou tu acha que nesse momento é mais importante uma questão mais anímica mesmo para os jogadores, para que eles estejam mais tranquilos para conseguir as vitórias? Gabriel, nós temos uma pressão muito grande pelo resultado, e isso interfere, como eu falei em outra resposta, isso interfere sempre na performance de um jogador. Então, eu entendo que nós temos um grupo muito qualificado e muito profissional, e não estou falando isso para ficar adorando a pílula ou algo assim. O Grêmio realmente tem um grupo muito qualificado e os atletas muito profissionais. Está todo mundo querendo sair dessa situação, está todo mundo fechado em busca desses primeiros 3 pontos e a gente virar esse momento. Então, acima de tudo, é passar confiança, passar tranquilidade, motivar mais ainda esses atletas que já estão motivados, porque é um grande jogo contra o Palmeiras fora de casa, é um dos principais confrontos hoje do futebol brasileiro, então a gente sabe da responsabilidade que é a partida e, acima de tudo, nós vamos em busca da vitória, ou como eu falei, pontuar lá fora. Thiago, apesar da urgência da situação, tu consegue enxergar algo além desses jogos que vem à tua frente? Consegue, no meio dessa turbulência toda, enxergar uma oportunidade em termos de carreira para o Thiago? Eu consigo enxergar o Palmeiras, é como eu falei, Bruno. O que eu enxergo agora é o Palmeiras, eu estou focado totalmente nesse jogo. Como eu falei, é um dos principais clubes de futebol brasileiro, é um grande confronto, e eu estou focado no jogo contra o Palmeiras, 100%, nós os atletas, e é só isso que eu olho nesse momento. Um abraço, boa tarde a todos.